Prontos? Preparados para romper com dogmas religiosos, para assim poder se aproximar um pouco mais da realidade espiritual? Preparados? Então me acompanhe em minha linha de raciocínio. Entenda. Um filho de outro homem jamais irá trazer a sua imagem e a sua semelhança. Para você poder afirmar que este é o seu filho, ele deve ser gerado por você. Neste caso, quando Deus afirma que formou o homem do pó da terra, ele não está afirmando que o pó da terra, este homem natural, seja seu filho. Ele está afirmando que formou o homem espiritual a partir deste natural. O homem espiritual é o Filho de Deus. O homem espiritual é gerado através deste homem natural. Se você tem alguma dúvida, me acompanhe na leitura do livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 27, onde o próprio Senhor afirma: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Mas de que homem estamos falando? Que Deus formou a sua imagem? O homem natural ou o homem espiritual? Porque as Escrituras afirmam, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, 48 e 49. Entenda, existem dois homens, o natural e o espiritual. Qual desses Deus afirma que fez o homem à sua imagem? Vamos ver? Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Quando viermos a nascer do Espírito. Este homem natural é a imagem e semelhança dos nossos pais desta terra. Este homem natural não é a imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, este homem natural não é filho de Deus. Quem é filho de Deus é o homem espiritual. Veja o que Paulo afirma no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, onde ele diz: Além do mais, tínhamos os nossos pais humanos. Essa natureza terrena é filho dos nossos pais deste lugar. Esse homem traz em si a imagem do que é terreno, não a imagem do espiritual. Desta forma, quando Deus afirma, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, está falando do homem espiritual, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Quando nascemos da carne e do sangue, trouxemos a imagem dos nossos pais deste lugar. Quando nascemos do Espírito, então se tornemos filhos de Deus. Então iremos trazer em nós a imagem do celestial. Mas entenda, o homem espiritual, o Filho de Deus, é gerado a partir deste homem natural. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Neste caso, o homem espiritual é gerado a partir do pó da terra. Porque este homem natural não é o Filho de Deus. Em nenhum momento as Escrituras afirmam que Deus é o pai dessa natureza humana. Porque Paulo disse, além do mais, tínhamos os nossos pais humanos. O pai dessa natureza humana são os nossos pais deste lugar. O Pai eterno é filho. O Pai eterno é Deus do homem espiritual. E não deste natural. Não foi Deus que gerou a carne e o sangue. Quem gerou a carne e o sangue são os nossos pais deste lugar. Veja o que consta no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Quem nasce da carne é apenas carne. A imagem e semelhança de Deus é espiritual. A carne não é a imagem do espiritual. Então, quando Deus diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, ele está fazendo alusão ao homem espiritual. Quando o homem espiritual nasce, este é filho de Deus. Este natural não é filho de Deus. Acho que é mais do que suficiente para fazer você chegar a uma conclusão sozinho. Que este homem não é o Filho de Deus. Deus ilustrou no livro de Gênesis através da nossa percepção humana. Algo que deveria acontecer através do nascimento espiritual. O homem espiritual é filho de Deus. O homem natural é filho dos nossos pais deste lugar. Seria isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.